Olá, meu nome é Luiz Carlos Corrêa Carvalho, todos me conhecem como Caio Carvalho. De novo é um prazer estar com vocês. Hoje eu trago aqui para vocês uma pessoa diferenciada da nova geração canavieira. O nome dele é Fernando Cesso. Fernando tem 15 anos de cana. 15 anos é o equivalente a 15 safras para quem não está acostumado com o nosso linguajar. 15 safras já é alguma coisa relevante. E 12 anos de CTC, portanto, na área varietal. Então, nós estamos aqui com o Fernando e eu queria... O Fernando, conta um pouquinho dessa sua passagem de vida, por favor. Olá, Caio. Primeiramente, agradecer a você pelo convite, a Luísa. É um prazer imenso estar sentado aqui, né? Conversando com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. A gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos recentemente. E é uma responsabilidade também, né? Porque sentar nessa cadeira aqui, depois de todos os outros que eu já vi, eu tô carregando um peso grande aqui nos ombros aqui. Só teve professores, mestres que sentaram aqui, pessoas que, inclusive, eu aprendi muito com eles. Eu também. Da minha trajetória. Então, estou muito feliz, muito honrado de estar sentado aqui nessa cadeira, podendo ter esse bate-papo com o senhor. Bom, Caio, eu me formei na Exalc, sou exalquiano, né? Bicho. Eu fiz estágio no CTC, na verdade, em 2009, né? No meu último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio no CTC, era uma outra época, né? Tinha uma outra linha de trabalho, né? Era uma empresa diferente, né? Do que se é hoje. Naquele ano eu não tinha vaga, né? Eu não consegui ficar no CTC e eu fui trabalhar na Cosan na época, né? Eu entrei num programa deles lá, que era o Programa de Desenvolvimento Acelerado, o famoso PDA, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar também com grandes mestres lá, na Lorival, Palhares, Gleuber, João Américo e companhia. E eu também foi uma bela de uma escola para mim. Tive a oportunidade de ficar por 3 anos lá e depois tive a oportunidade de voltar para o CTC como colaborador efetivo. E tô lá completei 12 anos agora em dezembro. Variedade de cana é uma paixão que eu tenho desde 2009, quando eu tive a oportunidade de fazer estágio lá no CTC. Sou um grande entusiasta de variedades, inclusive. Ô, Fernando, isso é importante, o pessoal está nos ouvindo. Esse é o tipo da história que eu gosto, porque quando alguém vai para pesquisa e absolutamente sem experiência da vida, da lógica do negócio, é alguma coisa que parece que sempre falta. Como você teve a experiência com usina, em um grupo tão grande, quando você vai para pesquisa, como você foi, você já carrega os problemas operacionais que você conhece de empresas setoriais. Portanto, é uma história muito interessante, Fernando. Me conta uma coisa, a gente tem conversado com muita gente aqui, e a gente vai entrar mais em detalhe com você, mas eu gostaria que você me contasse um pouquinho de alguma coisa que as pessoas falam, nem sempre claramente, Fernando, e fale com tranquilidade. Nós passamos por um ano terrível que foi 24. Nós tivemos uma seca bárbara, tivemos geada, tivemos um incêndio impressionante, seguido de seca para começar a chover em meados da primavera. E, portanto, a gente entra na safra 25-26 agora, que é a expectativa da safra, com essa herança, de qualquer forma que veio. E provavelmente a gente começa a sentir algumas variedades novas lançadas que estão mostrando por que vieram. Algumas mostrando problemas, outras não. Seja variedade CTC ou IAC ou as RBs, né? Principalmente. Esses 3 blocos de pesquisa importantes que nós temos. E aí a gente fica com uma dúvida, quer dizer... É possível, pela experiência do ano passado, começar a perceber diferenças entre variedades que vale a pena comentar? Caio, é possível, né? A gente rodando o campo, né? Um exemplo aqui, a região de Jaboticabal ali, ela foi bastante agredida, né, pela seca ano passado. Foi acho que a seca foi a maior seca da história ali daquela região. E quem andou nos canaviais ali daquela região em
junho, julho, agosto, né? E volta lá hoje, né? É um cenário completamente diferente. E aí existiam variedades ali naquela região, eu visitei bastante, que naquela ocasião já de seca agressiva, existiam variedades ali, e diga-se de passagem, as mais modernas, tá? E aí eu digo algumas das 3 instituições, inclusive, que elas tinham um comportamento, vou chamar de mais verde, né? Quando você via tudo seco, né? Tudo bem sofrido, dentro da mesma situação de estresse hídrico, algumas variedades elas se comportavam de maneira ainda vigorosa, né? Vamos por assim dizer. Se eu pudesse citar uma aqui, né, que eu me recordo bem dessa região, por exemplo, a CTC 2994, foi uma variedade que a gente teve uma surpresa bastante positiva ao longo dessa última safra. Então, mas existem outras também, né? E são as variedades mais modernas, né? Daí vem sempre o apelo, né, do produtor passar a utilizar variedades de uma maneira um pouco mais acelerada, né? Esse ponto que o Fernando se refere é um ponto interessante. Tem 2 questões que a gente sempre, como eu trabalhei muito com isso também, que a gente sempre questionava e se preocupava. E tá aí no mundo, viu, Fernando? Então, por exemplo, há 2 anos atrás eu fui num debate, numa reunião lá em Londres, que estavam os indianos, e eles fazendo uma festa louca, porque tinha aparecido uma variedade que está sustentando, na verdade, a produção indiana. Só que eles começam a plantar muito mais do que deviam essa variedade, ficam com dependência e criam o risco de algum problema. A gente já passou por isso aqui, a gente chama de índice de concentração varietal, ou seja como for, um índice no qual não vale a pena você ter percentuais de 30%, 40% de uma variedade, porque você corre esse risco. A gente já passou por momentos assim. Eu digo isso porque uma das coisas que me preocuparam e que eu queria muito acompanhar era o problema, vamos dizer assim, do estresse que a gente viveu esse ano. Então, digamos, variedades que com esse tipo de incêndio, ô Fernando, eu conheço amigos nossos, que você também conhece, que depois do fogo, que chegou lá e falou assim, não, vamos mandar o pessoal colher essa cana, porque, claro, tem que correr. Chega lá, não tem cana. Ela foi pulverizada. E como é que é a brotação dessa cana? Tem variedade que reagiu e tem variedade que está mostrando problema. É isso mesmo? É isso mesmo, Caio. Eu acho que além da questão da variedade nessa queimada, né, que a gente viu ano passado, tem muito uma questão de como essa cana estava, qual era o estágio, né, fenológico que ela estava no momento dessa queimada. Então tem regiões que a gente andou e olhou algumas variedades que, assim, o fogo foi de tamanha proporção que ficou só no solo mesmo, né? Não sobrou nem nada para contar a história de que ali existia um canavial. Era solo e toco. E brotou muito bem. A gente tem casos, inclusive, dentro do próprio polo do CTC, né? Que infelizmente o fogo acabou atingindo algumas áreas lá. E ontem eu estava lá e a gente tem uma brotação maravilhosa de áreas assim que foram logo depois do incêndio, acho que foi dia 23 de agosto, daria como perdido aquela lavoura, né? E hoje os canaviais estão, aquelas áreas elas estão muito boas. E a gente vê isso no campo também, em áreas comerciais. Em contrapartida, sim, existem áreas que acho que até pela situação que se encontrava o canavial no momento do incêndio, acabou tendo que fazer o replantio. Não teve brotação. Eu passei em alguns lugares, lá em Jabuticabal, inclusive, em Guariba, que você pega o rizoma e ele dissolve na mão. Parece um carvão, de fato. Lembrando, Caio, que os programas de melhoramento genético hoje, eles não, né, há 20 anos atrás, todo o programa de seleção varietal, ele era feito em cima de cana queimada, né? Então, já era um fator de seleção, né? A brotação pós queimada, né? Hoje, o programa está voltado para... Os programas estão trabalhando com colheita mecanizada, que é a realidade do setor. Isso é importante, é uma virada importante. Mas quando acontece um desastre como esse, a gente se preocupa porque não sabe qual é a reação dessas variedades, porque elas não foram testadas nesse nível, né? Anteriormente era assim, mas não é mais, tá certo? E aí, pensando nisso, Fernando, uma das consequências e eu queria te ouvir, uma das consequências da 24-25 é que a gente está entrando na 25-26, está tudo verde, tá bonito, verão,
né? Nada como um bom verão, mesmo o final da primavera foi razoável. E um bom verão, de uma forma geral. Tem uma outra região sofrendo um pouco mais, mas de uma forma geral, muito bom. Tá verde, mas a cana tá muito atrasada, né, Fernando? E provavelmente vocês vão poder acompanhar nessa evolução algumas recuperações importantes. Por que eu tô dizendo isso, Fernando? Eu queria te ouvir. Porque os produtores, de uma forma geral, estão naquela fase. Primeiro, a primeira reação foi ver o que de fato tá recuperando, ou seja, tá brotando. Porque tinha gente que achava que não ia brotar nada. Mesmo antes da seca, Fernando, teve regiões que não teve brotação. Mesmo antes do incêndio. Com a seca antes do incêndio. O incêndio piorou. Então, de algum modo, algumas canas vão se mostrar mais adiantadas do que outras. Mas, de uma forma geral, o atraso é preocupante. Quer dizer, nós vamos começar a safra quando? Em abril? Porque vai ser muito difícil começar a safra em março. Mas eu queria te ouvir disso. Ô Caio, algumas variedades que já têm o perfil de crescimento inicial mais lento, né? Só voltando, né, dando um passo atrás, 75% de todo o crescimento vegetativo da cana-de-açúcar, ele se concentra ali de novembro até março, né? Então, esse que é o grande pico que a gente tem, né, de formação do nosso canavial. As lavouras, né, os canaviais que eles chegaram, né, nessa fase das águas, né, propenso a receber esses estímulos ambientais, né, já com as suas atividades fisiológicas ainda em bom estado, esses canaviais eles vão responder, né? Então eu acredito que assim, a gente vai ter um problema talvez para início de safra, porque muitas áreas não vão chegar do jeito que a gente imaginava, mas em contrapartida, eu acho que a gente está tendo uma recuperação muito positiva. Os canaviais que a gente visitou em novembro foi, acho que foi o ano que bateu recordes, né, de chuva. Então, canaviais que a gente visitou no final de novembro, começo de dezembro, e a gente está visitando agora, com 30, 40 dias depois, eles já estão com outra cara. Observando principalmente áreas de muda, por exemplo, a gente já tem 3 gemas a mais, né? Impressionante. Então, assim, eu acho que vai ter um comprometimento, sim, principalmente para as canas de safra, né, para cana de moagem. Mas eu acho que ainda a gente tem que acompanhar um pouco aí como é que vai ser o mês de fevereiro, como é que vai ser o mês de março, para entender qual que vai ser e se vai ser, né, se a gente realmente vai ter um atraso grande dos nossos canaviais. Eu estou bastante otimista, viu, Caio? Pelo que eu tenho visto aí, e até em regiões que foram mais afetadas, né? O desenvolvimento, a recuperação desses canaviais tem sido bastante interessante. A não ser aquelas lavouras que realmente a gente perdeu. Esse é um ponto relevante, porque o que nós estamos notando, Fernando, e aí esse é um dado para ouvir você. A gente viu os levantamentos, dados de levantamento das variedades que estão sendo plantadas. E eu, particularmente, fiquei muito contente. Devo dizer que fiquei, porque percebi novas variedades entrando num percentual grande, me deu uma animação, porque das coisas que eu sempre sofri, desde quando foi implantado o pagamento de cana por teodosacarose, é que a turma insistia em plantar cana pesada, né? Então, enfim, essas coisas vão amadurecendo, a gente vai mudando, fica claro que está mudando. E, de algum modo, o que está acontecendo, Fernando, com todos que eu estou conversando, a gente vai ter um percentual de plantio muito grande esse ano. Eu acho que nós vamos ter, talvez, recorde de percentual de plantio esse ano. Isso faz com que reduza um pouco a área de colheita para a safra. Perfeito. Mas, obviamente, me dá uma encorpada para 26, 27. Quer dizer, quando eu volto a ter um percentual grande de cana de 18 meses e por aí vai. Eu estou dizendo isso porque o primeiro dado relevante para mim é que, seja o CTC, ou seja o IAC, ou o pessoal da Ridesa, as novas variedades começam a mostrar por que vieram. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, nós tivemos aqui o Newton Macedo, a gente discutiu muito sobre o problema de praga e doença. Vocês têm no CTC um programa muito interessante digamos, de variedades muito promissoras e resistentes a algumas doenças.
quem sabe logo chegam os xenófilos, a gente tem broca. Mas eu queria te ouvir, me dá uma visão tranquila, pode falar à vontade. Como é que está o estado da arte disso, Fernando? O que é a sua expectativa disso? Bom, Caio, primeiro que essa questão de aumentar o plantio, né? Se isso realmente acontecer agora no nosso plantio de 18 até o final da safra, é positivo até porque a gente diminui a idade média do canavial, a gente tende a ganhar produtividade, né? Tem estudos aí que mostram que a cada aumento de 1 ano na idade média aí é 7, 8 toneladas que a gente impacta no nosso canavial, né? Perdemos. Então, tem esse ponto positivo. Um desafio que eu estou percebendo ainda hoje é na questão da chegada das mudas, né? Apesar de elas estarem se recuperando, e outra, muitas áreas, né? Muitas usinas, muitos produtores perderam áreas que eles iam tratar até aproveitar seu comentário. Você tá com medo que as linhas mães de meiose não aguentem não dê tempo de crescer para aguentar o plantio? É possível que algumas áreas que estavam previstas para plantar agora em fevereiro, março, a gente tenha que jogar um pouquinho mais, talvez pro final de março. É possível. Ainda mais quem foi um pouco mais arrojado na questão do momento da desdobra. Tá. Mas continua aumentando as variedades. Quando a gente pega e olha, por exemplo, curvas, né, de variedades novas, né, você pega, vou citar alguns exemplos aqui, né, que me são mais frescos, tá, Caio? Você pegar, por exemplo, a CTC 9006, né, uma variedade que foi lançada em 2020, você olhar a curva de adoção dela das usinas, ela cresceu absurdamente, né? Exatamente. Variedades novas, inclusive, do próprio CTC, né, como a CTC 9008, que, né, foi lançada em 2023 e a gente já tá ganhando muito espaço, 3445, cada uma dentro do seu nicho, e outras de outras instituições também, que também foram recentemente lançadas, inclusive, né, como o senhor mesmo trouxe, a questão que estão aparecendo no censo, né? Isso é muito, muito bacana, muito interessante. Então, acho que existe uma mudança, né, no perfil comportamental dos, vou usar uma palavra que não é muito bacana, mas dos usuários de variedades, né, de fato. Embora ainda hoje, né, se a gente for puxar o plantel varietal de algumas usinas, Caio, acredite, a gente tem usinas ainda com 70% de variedades cruzadas na década de 80. Né? Impressionante. 70%. Né? É muita... muita perda de potencial. Muita perda de potencial, muito risco, né, de aparecer alguma doença nova, alguma praga nova, né? A gente já viu isso no passado com N variedades, mas ainda existe. E até alguns anos atrás a gente ainda tinha algum tipo, podia ter algum subterfúgio no sentido de, mas eu tenho ali, meu solo é muito restritivo, né? E a única variedade que me atende é essa. Hoje já não é mais verdade, né? Então, dentro do CTC existem algumas ótimas opções, né, que estão crescendo dentro do mercado para trabalhar em ambientes restritivos. O IAC também está vindo com uma carteira muito interessante, a Ridesa também. Então, a gente tem mais opções hoje, né? Essa questão da velocidade de adoção é que eu acho que em algumas situações o produtor ele precisa confiar mais nas instituições, né? Entender que foi feito o melhoramento e não o pioramento, né? Da variedade. Mas eu vejo com bons olhos, Caio, né? Em resumo, eu acho que a gente está crescendo bastante, né? Não só o CTC com as novas variedades, mas os outros programas também. Acho que o produtor vem adotando... ainda assim, acho que a gente ainda está engatinhando, mas eu acho que está melhorando bastante. Eu tenho, Fernando, até queria te ouvir, mas uma das preocupações que eu tenho é antiga, porque é impressionante, quer dizer, a resiliência da cana é impressionante, você acaba de relatar isso, tá verde, tá brotando, ela veio, tô animado, né? Porque ela é resiliente realmente, e também porque o produtor está investindo. Você percebe, quando você conversa com os caras, bioinsumos, nutrição foliar, o que for para poder... fazer a cana voltar, né? Voltar com força. Mas essa virada de plantio esse ano e o perfil varietal do plantio que eu estou olhando me dá um pouco de ânimo, porque a gente sempre sofreu com isso, Fernando. É uma história longa, antiga. O nosso pessoal é conservador. Como a gente vinha numa variação de plantio de 10% a 15% ao ano de renovação, a possibilidade de você dar resposta mais rápida, como você vê com soja e milho, com variedades novas, não existe em cana. Então, os ganhos anuais são muito menores, né? Independentemente da questão do clima, que é outra coisa que traz dificuldades. Mas uma das questões que nos animam nessa lógica que a gente está falando
é, digamos assim, a questão da tecnologia, ou seja, o CTC, por exemplo, no caso, tem um grupo muito forte da área, toda da área biológica, toda a área da genética e de novos mecanismos, né, para poder obter variedades e resistências. Como é que está isso? Caio, o CTC tem algumas linhas, né, de pesquisa, né, nós já temos temos variedades, né, com proteção de cultivo a broca, né, que estão indo muito bem. Acho que a eficácia do nosso produto ela é inquestionável, né, das variedades BT. Tem uma linha pesquisando esfenóforos também, para controlar esfenóforos. Muito em breve a gente vai ter o que nós estamos chamando de segunda geração, né, então vai ter proteção de cultivo para a broca e também a cana resistente ao glifosato, né, dentro de uma mesma variedade. Tem o projeto Sementes também, que é um projeto bastante inovador, né, quebrando paradigmas dentro do nosso setor, né, que tão tradicional, né. E a missão do CTC, Caio, é dobrar a produtividade para 2040, né? Então a gente está trabalhando, o CTC vem trabalhando bastante nessas questões, principalmente incrementar a tecnologia dentro do nosso portfólio. Essa coisa que o Fernando tá nos relatando é muito importante, porque eu participava de um encontro, Fernando, um tempo atrás, virtual, de uma apresentação da principal figura norte-americana de energia, em que ele mostrava quais são as tendências do desenvolvimento de energias renováveis nos Estados Unidos e no mundo. E ele não encaixou a biomassa baseada, digamos assim, em etanol e biodiesel. E a primeira pergunta que veio da plateia foi: como é que é? E por que você não citou, por exemplo, o etanol? E a resposta que ele deu foi contundente, foi direta. Ele disse: porque faz um tempo que o etanol não está mostrando ganhos de produtividade. E nós não chegaremos em lugar nenhum se não houver ganhos de produtividade efetivos. Quando você fala que o nosso objetivo é dobrar a produtividade, você está falando isso, está dizendo, o recado é claro, você está dizendo, é por aí que a gente ganha eficiência, é por aí que a gente ganha produtividade, é por aí que a gente vai existir no mapa para frente. Então, esse é um ponto muito relevante. A questão não se trata, Fernando, eu insisto nisso, minha visão, não se trata em você ter 3 dígitos, mas em você ter um número, seja qual for, que a margem seja positiva, ou seja, que os custos sejam detidos num patamar e que os preços flutuem, mas que preservem um nível de margem para investimento, né? E nós não temos subsídio no Brasil, nós não temos nenhum tipo de suporte, nós não temos nada que os outros têm, nós não temos. Então a gente tem que sobreviver em função da nossa capacidade competitiva. E aí entra a questão varietal. A gente sabe que, essencialmente, tudo começa de um processo que me preocupa, Fernando, que é muda. Vamos falar desse ano. A gente sabe que com incêndios e com tudo, a gente tá com dificuldade com muda. Eu falo muda na concepção da muda, que você pode até falar um pouquinho sobre isso. E a gente começa a plantar a variedade comercial porque não tem o viveiro e não tem a muda. Essa é uma preocupação que eu queria te ouvir. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Caio, eu adoro esse tema. Em 2019, junto com o Newton de Gaspar e outros parceiros que a gente fez, a gente saiu pelo Brasil inteiro. Aí a gente visitou praticamente todos os estados que produzem cana-de-açúcar para tratar sobre o tema meiose, né? E a gente levava a questão da qualidade da muda, né? Como fazer, né? Como operacionalizar e tudo mais. Em 2019, a curva, né, de adoção de meiose estava bastante ascendente ainda, né? Depois veio 2021, a gente teve uma seca muito, muito severa e algumas expectativas, alguns produtores tinham uma expectativa boa em cima da meiose, acabou não tendo uma experiência muito positiva e acabou retraindo um pouco. Mas enfim, por que eu trago a questão da meiose? Quando a gente faz a meiose, quando um produtor opta em fazer uma formação no canavial pelo sistema meiose, ele não tem volta. Ele colocou a muda dele ali. Só para quem está nos ouvindo, gente, quando ele fala meiose, é um processo no qual você tem uma linha mãe de cana, você tem outras linhas que você trabalha com leguminosa,
para que quando vier o plantio da cana, aquela linha mãe vai ser plantada nas linhas onde estavam os outros. Enfim. Isso aí, obrigado pelo parênteses aí, bem lembrado. E aí o que a gente observa? Que o produtor, ele passava, né, seja usina, seja fornecedor, ele passava todo dia ali naquela área para ver como é que estava o desenvolvimento da muda dele. Coisa que a gente já não estava mais vendo quando a gente fala dos viveiros tradicionais, né? O setor, infelizmente, deixou de tratar muda como muda, né? E a meiose foi uma oportunidade que reacendeu um pouco, reavivou um pouco essa questão de olhar o canavial muda, né? Como muda, vou tratar aquilo como fonte de matéria-prima para formar o meu canavial. Eu brinco nas minhas apresentações, né, que eu tenho 2 tipos de canavial, né? O meu canavial comercial, e nesse canavial comercial, o que eu preciso que ele me forneça? Eu preciso que ele me forneça massa, né? Eu preciso material vegetal, e eu preciso que ele traga também qualidade, né? Acúmulo de sacarose lá dentro. Na minha muda, eu não preciso de produtividade, eu não quero que ele me entregue produtividade, e eu não quero que ele me entregue sacarose, né? O acúmulo de sacarose, inclusive, no canavial, ele até dificulta a brotação, então eu não preciso que ele tenha altos níveis de sacarose, eu preciso que ele me entregue toletes ou rebolos, né, sadios, de qualidade e vigorosos, para que eu possa formar meu canavial. Então, se eu tenho a mesma matéria-prima, mas com 2 destinos diferentes, eu preciso tratar de maneira diferente essas duas vias, né, de produção. E a meiose, ela trouxe um pouco isso. Hoje, Caio, a gente tem usinas que no passado tinham uma equipe de Hogging, que chamavam inclusive o CTC e outras empresas para dar treinamento. Eu mesmo dei vários treinamentos de Hogging para equipes de usina, e que de uma hora para outra deixou de ter, né, uma equipe de Hogging, né? E aí, fazendo o parênteses aqui, o Hogging é aquela operação onde a gente coloca colaboradores ali dentro para tirar tudo que a gente não deseja ali dentro, né? Então, entender se tem uma doença e tirar fora, mistura e coisa, né? Esse tipo de coisa, para manter o canavial, né, o viveiro, sadio. Hoje o pessoal está voltando a procurar o CTC, voltando a procurar os técnicos do CTC para treinar equipes de Hogging, para entender como se faz tratamento térmico, né? Então, existe uma mudança no setor, né, positiva, né, do que a gente já fazia, que era olhar muda como muda, né, tratar como fonte de muda, e que a gente deixou de fazer, ela está voltando, né? Eu mesmo cheguei a fazer plantio. O que é a muda? O que está do lado ali mesmo? É a variedade X, então é a fonte de muda nossa. Eu acho que ainda a gente tem bastante a evoluir, mas eu vejo que o setor, ele passou, e eu acredito muito que foi a meiose, né? Que foi o sistema meiose que trouxe, que despertou um pouco esse sentimento de voltar a cuidar do nosso canavial muda como deve ser tratado. E, Fernando, é muito importante isso que ele está dizendo, gente. Em primeiro lugar, a meiose permite que você tenha um custo de plantio muito menor, né? Mas, em segundo lugar, como o Fernando está comentando, a meiose tem que ser olhada como realmente um processo como se fosse um nursery, como se fosse um tratamento adequado como muda. Mas muita gente entrou na meiose pensando na redução de custo e não usou a linha mãe com o Hogging, que ele diz, quer dizer, limpando tudo aquilo que é negativo. O que aconteceu? Essa linha mãe vai difundir problema no canavial. E aí muita gente, Fernando, começa a condenar a meiose e parar com ela porque ela faz isso. Na verdade, o erro é a forma como conduziu a linha mãe e que levou a esses problemas, né? Eu digo isso porque a gente vive tanto a necessidade de ganhar produtividade, como você falou bem, mas também de reduzir custo, né? Não há quem aguente hoje falar em 18, 20 mil reais para plantar um hectare. E aí, Caio, volta, né, de novo, né? Quando você tem parece um jargão, né? Mas a variedade de cana, né? O viveiro, né? A muda e a variedade são os principais insumos que a gente pode ter dentro do nosso setor, né? De nada adianta eu ter um excelente controle de pragas, ter um excelente controle de plantas daninhas, eu usar as melhores tecnologias de cultivo, se no final do dia eu não produzir cana, né? Ainda mais nesses custos que a gente tem hoje, tanto do plantio quanto da condução do canavial. E aí eu planto uma variedade, né, que de repente eu tenho problema de doença, ou eu não cuido, eu não faço um Hogging, eu tenho mistura varietal,
quanto que isso vai impactar, né, na minha receita, né? Quanto que as infestações de carvão, elas estão, né, foi um ano muito propício para carvão esse ano, né? Assustou muita gente, né? Variedades que nem apresentavam carvão, dificilmente a gente via, a gente passou a ver, né? Quanto que isso tirou, né, de produtividade do canavial. E o que é pior, né? Além de tirar a produtividade desse ano, o quanto que reduziu o período de vida, né? O período que eu vou poder utilizar esse canavial, né? Será que eu vou perder um corte, né? Ao invés de dar 5, eu vou dar 4, num custo de 20 mil reais, né? 18, 20 mil reais na formação da lavoura? Esse é um ponto, gente, que é preocupação. E aí, por isso que o nosso prestigiar as instituições de pesquisa que trabalham com variedades é essencial para o nosso negócio, para perpetuar o negócio, para a gente realmente mostrar ganhos de produtividade que, do ponto de vista potencial, eu queria balançar os números com vocês aqui. Trabalhos feitos, tanto no IAC, eu acho que o próprio CTC já tinha feito lá atrás, mostram que a produtividade potencial da cana é de 350 toneladas, vamos dizer assim, por hectare. Então, um canavial completamente controlado, ele chega perto de 400 toneladas de cana por hectare, 350 a 400 toneladas de cana por hectare. Quando você vai colher, dá 100 ou dá 80. Então você teve uma série de agentes que derrubaram essa produtividade. O clima, você nunca sabe como é, sem dúvida, mas também agentes detratores de produtividade, vamos chamar assim, pragas e doenças. Comenta um pouco, Fernando, como é que vocês veem isso? Porque uma das preocupações que o pessoal tem e me pergunta, e eu queria te ouvir, à medida em que as áreas tradicionais, que mesmo com algum déficit hídrico, que trazem essas 350, em boa parte traz para 80, mas mesmo com isso, a nova expansão que se espera que aconteça, porque a bioeconomia está aí para isso, a biomassa vai estar, e o Brasil é realmente preponderante e protagonista nisso. Irrigação começa a ser alguma coisa que chama atenção, porque se a gente for expandir para novas áreas do país, são áreas de déficit hídrico muito forte, né? Então a gente fala de áreas que, vamos dizer assim, tem déficits hídricos de 600, 700 milímetros de chuva por ano. E aí a irrigação começa a ser olhada, as pessoas começam a olhar para isso, e a pergunta é, e as variedades, com qual é o trabalho? Caio, hoje a gente tem uma série de variedades que, assim, quando a gente observa alocando elas em ambientes com irrigação, umas vão responder muito mais do que outras. É claro que é água, né? Então todas elas vão, de alguma maneira, elas vão responder. Mas existe sim um diferencial. Existem algumas variedades que quando você coloca sobre irrigação, elas respondem absurdamente. Fazendo um parênteses aqui, Caio, inclusive o CTC recentemente, né, fez uma reunião e a gente vai começar a lançar as variedades dessa maneira. Como que era muito convencional, né? Eu falo, eu vou colocar... você pode trabalhar com essa variedade nos melhores, nos piores ou nos ambientes intermediários e colher ela em fevereiro, junho, julho e agosto. A gente está incrementando o nosso boletim, né, informativo sobre as variedades. Nós estamos colocando uma série de outras questões dentro dessa caixa. Como, por exemplo, qual que é a melhor época que eu aplico maturador, né, nessa variedade? Compensa eu aplicar maturador nessa variedade ou não? Ela é mais sensível ou menos sensível a herbicida? Eu posso adubar mais essa variedade porque ela responde mais, ou se eu adubar mais não vai fazer? Tudo isso também, Caio, traz uma economia para o produtor. Porque eu não vou colocar adubo numa variedade que de repente ela não... Eu tenho conhecimento que ela não responde, né? Ou eu não vou aplicar maturador sendo que não vai responder, ou eu vou aplicar maturador, mas vou colher na hora certa, que é o horário, a época que ela vai me entregar mais, né? E a gente espera que ao longo dos próximos lançamentos a gente também traga essa formação para, entre outras, né, técnicas para irrigação. Mas existe sim várias variedades aí, N variedades que elas respondem muito mais do que outras. E, Caio, eu acho que não é nem só uma questão de, à medida que a gente está indo para
áreas novas. Eu acho que o setor ele passou a olhar a irrigação de uma maneira diferente do que a gente enxergava lá atrás, né? Hoje é muito comum a gente ir até as usinas, né, conversar com os técnicos e tudo mais, e todos eles saberem alguma coisa sobre irrigação, tá antenado, já ter feito uma reunião ou outra com alguma empresa que presta esse tipo de serviço, que monta esse tipo de estrutura. Então eu acho que a gente vai ver ao longo dos próximos anos aí um aumento nessa... Isso que você está dizendo é importante. Tem grupos importantes, grandes hoje, que o plantio é feito pelo menos com irrigação de salvamento. Todo o plantio. Eles. Ou seja, ninguém mais expõe a um plantio rezando para chover, né? Ou seja, isso é uma tendência clara que você está dizendo. Assim como também, e é um ponto importante, você que é um cara de variedades para falar isso. Há uma discussão antiga, Fernando, desde a minha época com pesquisa, há uma discussão antiga que diz o seguinte: eu não posso tratar uma variedade com potencial de 140 toneladas de cana por hectare igual a uma variedade que tem um potencial de 90. Isso pressupõe, em teoria, que a que tem mais potencial de crescimento precisaria receber um pouco mais de adubo, precisaria receber uma complementação de nutrição foliar, precisaria receber alguns estimulantes. Essa é a cabeça do produtor hoje, né, Fernando? E eu acho que vem aumentando bastante também, viu, Caio? De novo, né? Você comentou a respeito de bioinsumos, né? Hoje é muito comum, o pessoal tá usando biológico, tá buscando outras tecnologias e fazendo aplicação. Eu acho que toda usina, né, todo produtor tem alguém ali que é o entusiasta de variedade, né? Você vai, qualquer usina que você vai, tem o fulano ali que ele é o pai da variedade X, é a mãe da variedade Y, então é muito bacana. E quando você começa a conversar organicamente, essas pessoas elas já têm uma percepção boa do que, essa aqui eu vou dar por que você não aplica naquela variedade o foliar que você está aplicando? Não, porque não responde, né? Então a gente sabe que essa é uma proposta do CTC, né? Trazer esse tipo de informação, o produtor não tem que descobrir depois utilizando e de repente perder dinheiro. Mas existem sim, né? Se a gente for dividir as variedades, né, nessa questão de responsividade, né, a gente pode classificar assim as variedades rústicas, né, que são aquelas variedades que elas vão muito bem nos piores ambientes, mas à medida que eu melhoro o ambiente, ou melhoro a ambiência, ou dou mais tecnologia ali, eu não tenho a mesma resposta, né? Ela não vai evoluir em termos de produtividade o quanto eu estou investindo nela. Tem as variedades que são as estáveis, né? Que são aquelas variedades que elas entregam, né, nos piores ambientes, nos melhores ambientes, mas elas também mantêm uma curva interessante de entrega nos piores. E as variedades que elas vão ir bem só nas áreas de alto potencial e que não adianta você colocar elas, que são as variedades responsivas, em áreas mais restritivas. Então, se eu tiver que investir em tecnologia, né? Eu vou fazer uma aplicação, vou colocar 20% a mais de adubo, ou eu vou fazer a aplicação de qualquer bioinsumo, eu tenho que saber como que é a curva de resposta dessa variedade, para que eu tenha o meu melhor retorno do meu investimento. Isso, gente, é muito importante, porque o CTC fez um bom trabalho, um excelente trabalho, entre outros, mas esse que eu me lembro bem, que é quando começou a caracterizar os chamados ambientes de produção. É um trabalho muito bem feito, apoiado depois pelo IAC e por outros, mas teve a liderança do CTC, quando começou a definir, eu tenho um ambiente A, que é um ambiente de alta qualidade, para produtividade alta, e eu tenho um ambiente D ou E. Alguns lugares o pessoal começa a brincar, já tem ambiente F, G, H, né? De tão frágeis. Quer dizer, uma das mentiras que se prega do Brasil é que o Brasil tem solos riquíssimos quimicamente. Não tem. Pelo contrário. Rica é a Ucrânia, né, em termos de solos. Não é o Brasil, não. O Brasil é uma colcha de retalhos de solos, na sua grande maioria, quimicamente pobres e fisicamente precisando de cuidado, né? Então isso tudo revela que tecnologia é a palavra-chave para poder ter uma evolução do potencial delas. E os ambientes de produção, como definição que foi do trabalho de vocês, tem uma correlação direta, óbvio,
com a variedade que você vai usar. Então, você lança uma variedade a 9008, por exemplo, que eu achei uma maravilha. Eu fui visitar, achei linda a cana. Um perfilhamento exuberante, ficou isso na minha cabeça. Mas essa cana, que me traz uma lembrança positiva, ela é considerada para tal ambiente, outra para outro ambiente. Mas levantamentos de vocês mesmos, eu me lembro levantamentos do que o Luiz Antônio estava me mostrando. Aliás, o Luiz Antônio nós vamos trazer aqui também, que já é da velha guarda como eu, para contar as histórias como é que estão. A gente percebe que muitas dessas variedades que foram produzidas e que caracterizam no ambiente A ou B, de repente o pessoal está usando a variedade no ambiente D, e vice-versa. E aí não aparece o potencial, né? Comenta um pouco, que é importante falar sobre isso. Aí a culpa é da variedade, né, Caio? A culpa é da variedade. Muitas são sacrificadas por isso. Exatamente. A gente teve alguns exemplos ao longo da história mesmo, Caio. A própria 3250, o pessoal fez uso dela em ambientes restritivos, né? E aí uma ou outra unidade começou a melhorar o ambiente de trabalho dela, e aí ela chegou a ser a segunda variedade mais cultivada antes da ferrugem alaranjada, quando dizimou ela dos canaviais brasileiros. E entre outras, né? Então, alocar a variedade dentro da recomendação dos programas é de fundamental importância para o sucesso, né? O problema que a gente tem é que muitas usinas, muitos produtores, eles não têm essa classificação de solo. Então, ainda hoje, por exemplo, a gente chega em algumas em determinadas áreas, e qual que é o ambiente que você tem aqui? Ah, não, esse solo vermelho é ambiente A. Poxa, eu não posso classificar o meu ambiente edáfico simplesmente pela cor que eu estou vendo do meu solo, né? Então, ainda existe esse tipo de situação. A maior parte das vezes, Caio, uma boa parte das vezes, na verdade, quando a gente vai observar, né, quando tem uma reclamação de desempenho de variedades, a gente vai, e não falo só do CTC não, tá? Falo de maneira geral. Quando a gente vai olhar o que está acontecendo, tem um pontinho ali da questão da alocação. Ou é a janela de colheita que foi feita fora do que é recomendado, ou está fora do ambiente de produtividade. Vou fazer do ambiente recomendado. Vou fazer um parênteses aqui, cara. Em 2023 eu participei daquela primeira conferência de cana que teve em Ribeirão Preto, lá no IAC, e me pediram para falar sobre o tema variedades, né, escolha de variedades e maturação. Naquela ocasião eu peguei uma base de dados, né, que a gente tinha lá dentro do CTC e fiz uma avaliação de tudo. Essa amostra, ela tinha 500, né, meio milhão de hectares, 500 e poucos mil hectares. E eu filtrei ali, eu fiz uma seleção do que estava dentro do posicionamento recomendado, né, pelas instituições, e o que estava fora. Pasme, dos 500... E assim, quando eu digo dentro ou fora, eu estou dizendo tanto dentro das questões edáficas, né, dentro dos ambientes, ou dentro da janela de colheita. Dos 500 mil e poucos hectares, praticamente 50% foi colhido dentro e 50% foi colhido fora do recomendado. Seja ambiente ou seja janela de colheita. E aí, quando você compara os 50% que foi colhido dentro do recomendado com os 50% que foi colhido fora, a gente tem uma diferença de 10 toneladas de cana por hectare. Então, se o produtor não fizesse absolutamente nada de novo, se ele não colocasse nenhuma tecnologia nova, se ele fizesse tudo do jeito que ele já está fazendo, se ele simplesmente respeitasse a janela de colheita e o ambiente edáfico recomendado para a variedade, ele já tinha tido um ganho aí de 10 toneladas. É isso, gente. Essa maravilha que ele está falando. Opções, e tecnologia e preparo. É a história de um país extraordinário, com todas as condições naturais, com uma economia favorável e que coloca um presidente da República ruim. Enfim, acontecem coisas muito negativas. Mas a perda da variedade é um pouco mais até do que o Fernando falou, porque quando você faz o erro, ele permanece por 7 anos. Isso aí, você vai carregar ele ao longo Você vai carregar o erro muito tempo, né? Então, cana é muito sensível, é muito importante a aproximação das usinas às entidades de pesquisa, é muito importante participar ativamente com a sua equipe técnica do lançamento da variedade, aonde trabalhar essa variedade, como trabalhar essa variedade, e vocês estão abertos o tempo todo para receber essa turma, os associados, e orientá-los para isso, né?
Isso tudo é fundamental. E se soma a isso, Fernando, agora, uma novidade que vem com os CBIOS, desde a aprovação da lei do RenovaBio, que é a questão das emissões. Ou seja, eu preciso começar a olhar a forma de produzir. Eu tenho uma cana, uma variedade, para um ambiente de produção que tem esse potencial. Aí agora você começa a olhar, peraí. Eu preciso me preocupar em usar menos ureia, uma outra forma, para ter menor nível de emissões. Eu vou ter uma produtividade, mas menor nível de emissões, porque eu vou ter um maior volume de CBIOS e eu estou agregando receita para mim. Isso tudo está à disposição, mas que precisa de ainda mais atenção, né, Fernando? Precisa. Até, Caio, de novo, né? Dentro da questão variedades, né? Eu não sei se... pelo menos eu não me recordo de ter visto nada, mas, por exemplo, eu posso ter variedades que elas sequestram mais carbono do que outras, né? Eu posso ter uma variedade que eu tenha um sistema radicular talvez mais robusto, ou que eu tenha uma massa vegetativa maior, e aquilo sequestre mais carbono do sistema, né? Como que isso entraria dentro dos meus cálculos de CBIOS, por exemplo, né? Isso é muito importante. E eu acho que o setor está olhando de maneira diferente para isso também, né? Não, e na metodologia, quer dizer, hoje, como o Brasil demora para responder, é protagonista, mas ao mesmo tempo é ausente em algumas coisas. Então a discussão de carbono, por exemplo, de carbono fixado no solo, tem que entrar nessa conta. E aí entra essas coisas que você está dizendo que vão diferenciar, inclusive variedade. Então a gente hoje aqui está lidando com o Fernando, gente. Um prazer grande de receber você. Eu quis trazer essa geração, que é a geração que tem a cara das variedades novas. Por isso a presença do Fernando aqui conosco. A gente quer o novo. E buscar o novo sempre é importante. Falando isso, eu quero dizer que o novo, no caso do Brasil, com relação à COP30 que nós vamos ter esse ano, tem que ser mostrado ao mundo. A gente tem tido dificuldade de comunicar isso. E esse é um outro processo que as entidades têm que participar ativamente para caracterizar isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, há uma evolução extraordinária e mostrar o que é, qual é a narrativa dessa evolução. Muita gente ainda fala do Brasil como se estivéssemos na década de 80. Né? Então, enfim, com isso eu queria agradecer muito a sua presença, Fernando. Sem dúvida alguma, abre uma janela de comentários que a gente pode fazer e pessoas para trazer. Mas eu queria as últimas palavras suas. Pô, Caio, eu primeiramente, né, só agradecer de novo, para mim é uma honra estar sentado conversando com você aqui, sentar nessa cadeira onde já passaram, né, de novo, tantos mestres aí, conhecimentos infinitos. Mas eu acho que a minha mensagem final, né, se é que assim eu posso dizer, é que pra gente ter esperança, que eu acho que nós não vamos ter um ano tão catastrófico, não, né? A gente acaba ficando com receio, até pelo que o senhor mesmo falou, né? Em algumas reportagens, a gente tem o costume de pegar e achar que vai se replicar a vivência mais próxima que a gente teve, né? Mas eu tô bastante otimista. Eu acho que esses cenários de mudança que a gente tá tendo, né? Falando especificamente em variedades, né? De ver as usinas, né, produtores procurando entender melhor como que eu produzo muda de qualidade, né, capacitar a equipe de holding, fazer tratamento térmico, comprar muda de MPB, né, buscando essa questão de sanidade, novas variedades, né, entrando, né, dentro do próprio censo, né, seja do CTC, da Ridesa. Eu acho que é um comportamento de mudança muito positivo para o nosso setor. Muito obrigado, Fernando. Olha aí. Para todos aí, obrigado pela atenção, até a volta.